E é o seguinte, pessoal. Quando a gente fala de ligação química, a gente está falando de um procedimento, né, que está ao nosso redor. Então, desde dessa latinha que tem água, até esse computador que está na sua frente, ou esse celular que está na sua frente, precisa de compostos químicos. Né? E esses compostos químicos eles se arranjam no espaço. Né? Lembrando que para buscar estabilidade, o que a gente já tinha conversado antes. E o interessante de vocês saberem ligação é vocês saberem que os compostos eles vão se organizar, que eles vão se arranjar. E você saber uma ligação química é você saber como que esses compostos químicos vão se organizar, eles vão se arranjar no espaço, tá? Então, o que eu estou mostrando aqui para vocês são técnicas de como você identificar uma organização dos átomos no espaço, tá? Então, em hipótese nenhuma, eu quero que vocês saiam daqui químicos, né? Ou bioquímicos, ou químicos estruturais. A única coisa que eu quero é que vocês saiam daqui sabendo algumas técnicas de como os átomos, moléculas, íons, né, se organizam no espaço. É uma tentativa. Para isso, eu vou usar, então, os exercícios que eu tinha separado para vocês, né, para nós realizarmos. Será que eu consigo colocar duas telas ao mesmo tempo? Não sei. Ah, meninos, vocês vão me falar. Vocês estão enxergando a lista de exercícios agora? Sim. 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 Agora vocês vão me falar o seguinte. Vocês estão enxergando junto com a lista de exercícios um quadro branco ou só o quadro branco? Eu tô vendo só o quadro branco. Tá. Vamos ver o que eu consigo fazer então. Então, eu separei essa lista. Essa lista ela tem 5 exercícios, tá? Nós não vamos conseguir fazer eles todos nas lives de hoje. Então, o que eu fiz? Esses exercícios aqui, parte deles é para nós realizarmos aqui e parte deles é para vocês fazerem posteriormente, tá? Fazer como teste, fazer como treino para vocês se prepararem para a nossa atividade avaliativa, que vale um pouco de nota, né? Então, ó, exercício número 1. Com base nas cargas esperadas para íons monoatômicos, dê as fórmulas químicas de cada um dos seguintes compostos. Então, eu tenho um arseneto de magnésio, cloreto de alumínio, telureto de hidrogênio, arseneto de bário, cloreto de tálio 3, sulfeto de alumínio, óxido de cálcio e o nitreto de lítio. Tá? Então, tudo isso aqui são íons, ou seja, estamos falando de ligações iônicas, tá bom? Tá? Então, quando a gente estiver falando sobre íons, nós estamos falando sobre ligações iônicas. Então, aqui já está falando assim, ó, com base nas cargas esperadas para os íons monoatômicos, dê as fórmulas de cada um. Para eu poderia só mostrar a fórmula molecular para vocês, sem mostrar como que eu cheguei. Mas eu acho interessante eu explicar para vocês como que eu cheguei nessa fórmula molecular. Para isso, o que eu vou utilizar? Eu vou utilizar de mão minha tabela periódica. Tá? Então, essa aqui é a ferramenta que vocês vão ter que ter com maior propriedade a partir de agora. Tá? Uma tabela periódica. Pode ser aqui, tem aplicativo no celular, tá? Vocês, não sei como é que vocês estão assistindo às aulas,
mas vocês também podem utilizar as tabelas periódicas de vocês, impressas pelo livro também, tanto faz. Então vamos começar. Primeiro composto que nós vamos trabalhar é o arseneto de magnésio. Então, arseneto de magnésio. Primeira coisa, vamos identificar as cargas de cada um desses compostos, desses íons, né? Então, primeiro eu tenho o arsênio e segundo eu tenho o magnésio. Vamos então dar uma olhadinha no arsênio. O arsênio, ele está no grupo 15. Se ele está no grupo 15, significa que... qual que é a fórmula dele? O símbolo dele? AS. Significa que em volta do arsênio tem 5 elétrons. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Tem 5 elétrons. E agora a gente vai trabalhar com o magnésio. O magnésio, ele é do grupo 2. Então significa que em volta do magnésio tem 2 elétrons. Se o arsênio é do grupo 5, em volta dele tem 5 elétrons, para ele atingir aquela estabilidade com 8, ele precisa de mais 3 elétrons. Se ele precisa de mais 3 elétrons, a carga dele, ou seja, a quantidade de elétrons que ele precisa, é 3 menos. Ok? Já do magnésio, se ele é do grupo 2, em volta dele tem 2 elétrons. O que significa isso? Que ele pode formar até 2 ligações. Se ele pode formar até 2 ligações, a carga dele é 2 mais. Tá bom? Então, qual que vai ser a fórmula química aqui desse composto? Lembre-se que quando eu estou falando de ligação iônica, eu posso cruzar as cargas. Então, ó, isso vai para o cátion e isso vai para o ânion. Ou seja, a carga a fórmula molecular desse composto seria AS2Mg3. Ou seja, para estabilizar o arsênio, eu preciso de 2 arsênios para 3 magnésios. Vocês entenderam o que eu fiz? Querem que eu Sim. repita? Querem que eu repita? Não? Só um minutinho, deixa eu ver. Só um minutinho, pessoal, que eu estou respondendo aqui a tia Selma.
Ok. Então vamos fazer o próximo. Já que não tem dúvidas nesse, então vamos fazer o próximo. Ah, vão anotando, tá? Vão anotando os gabaritos. Então, o primeiro aí ficou sendo AS2MG3. Agora vamos para o próximo, cloreto de alumínio. Então, vamos dar uma olhada no cloro. O cloro, ele está no grupo 17. Se ele está no grupo 17, significa que em volta dele tem 7 elétrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elétrons. Agora vamos ver o alumínio. O alumínio, ele está no grupo 13. Se ele está no grupo 13, significa que em volta do alumínio tem 3 elétrons. Bem, se o cloro ele é do grupo 7, em volta dele tem 7 elétrons, para ele atingir aquela estabilidade com 8, ele precisa só de mais um elétron. Então, a carga dele é negativa. E já o alumínio, ele tem carga 3+. Se ele tem carga 3+, logo, ele faz 3 ligações. Se ele faz 3 ligações, a carga dele é positiva. Para eu saber a fórmula química, é só eu realizar o processo cruzado. Ou seja, qual que vai ser a fórmula desse composto? Al. Não, desculpa, estou confundindo aqui. Não era isso mesmo. Al. Al1. Por que Al1? Ó, se aqui é carga 1 e aqui é carga 3, é só multiplicar cruzado, gente. Então aqui ficaria Al Cl3. Tá bom? Vamos fazer o próximo. Detalhe, eu só estou fazendo as fórmulas. Eu quero que vocês, quando vocês forem realizar os exercícios, eu quero que vocês montem as estruturas para mim, tá? Agora vamos lá no telureto de hidrogênio. Telúrio, cadê o telúrio? Telúrio, 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 titânio, telúrio, aqui. Então eu tenho telúrio, que é do grupo 6, e o hidrogênio, que é do grupo 1. Professor, mas o senhor não falou que esses compostos aqui não seriam íons? Então, eu errei. Nem todos eles são iônicos, tá? Esse telureto de hidrogênio, ele é covalente. Acabei me empolgando na hora que eu estava escrevendo. Então, o telúrio, ele é do grupo 6. Se ele é do grupo 6, ele tem 6 elétrons em volta dele. Se ele tem 6 elétrons em volta dele, para ele atingir aquela estabilidade com 8, ele precisa de 2 ligações. Ou seja, se ele precisa de 2 ligações, ele precisa de 2 elétrons. Então, eu coloco carga 2 menos. O hidrogênio, ele é do grupo 1. Se ele é do grupo 1, em volta dele tem quantos elétrons? 1 elétron. Para ele atingir aquela estabilidade com 8 elétrons, ele precisa de
Desculpa, ele forma uma ligação. Fazendo aquele processo de multiplicação cruzada, que eu já falei para vocês, a gente tem que a fórmula do telureto de hidrogênio é Te1 H2. Ok? Adiante. Arseneto de bário. Então vamos de novo. Vamos na tabela. Arseneto. O arsênio, novamente, ele é do grupo 5. Se ele é do grupo 5, significa que em volta dele tem 5 elétrons. 1, 2, 3, 4, 5. Para ele atingir aquela estabilidade com 8, ele precisa de 3 ligações. Se ele precisa de 3 ligações, ele precisa de 3 elétrons. Se ele precisa de 3 elétrons, então a carga dele é negativa, 3 menos. Bário. O bário, ele está no grupo 2. Se ele está no grupo 2, significa que ele vai formar ali, desculpa, que ele disponível para a ligação, ele tem 2 elétrons. Se ele está disponível 2 elétrons para formar a ligação, então significa que ele tem carga 2 mais. Fazendo aquele procedimento de ligação cruzada, o que eu tenho? Que a fórmula do arseneto de bário fica sendo como? AS3, AS3 não, desculpa, gente. AS2, AS2, Ba3. Tá? Por enquanto a gente está só trabalhando com as fórmulas. Até agora eu não estou pedindo nenhuma ligação. Quer dizer, quando vocês forem refazer esses exercícios no caderninho de vocês, e vocês vão me mandar essas fotos dessa vez pela plataforma, vocês vão me desenhar, tá? Além das fórmulas químicas, na número 1 eu quero também o desenho das ligações. Tá bom? Acho que nessa número 1 só vai dar tempo de nós realizarmos, agora nessa primeira live só vai dar tempo de realizarmos a número 1. Cloreto de talho 3. Então vamos lá. Deixa eu explicar primeiro. Não, depois eu explico esse 3 aqui para vocês. Então vamos primeiro no cloro. O cloro, ele é do grupo 7. Se ele é do grupo 7, em volta dele tem 7 elétrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Se ele tem 7 elétrons, para ele atingir aquela estabilidade com 8, ele precisa de uma ligação. Se ele precisa de uma ligação, então é carga negativa. Ou seja, ele só precisa de mais um elétron. O talho, cadê o talho? Talho. Ah, não, esse é o tântalo. Túlio, titânio. Cadê o talho? Paládio. Às vezes eu me perco na tabela. Iodo, titânio, tântalo. Cadê o talho? Talho. Cadê o talho?
Achei. Tálio. Grupo 13. Se ele é do grupo 13, então significa que o tálio tem 3 elétrons, né, em volta dele. Se ele tem 3 elétrons em volta dele, então ele pode fazer 3 ligações. Aqui tem uma curiosidade bem legal para vocês, pessoal. Se a gente fizer essa ligação cruzada, fizer aquela multiplicação cruzada, a gente vai perceber que o tálio, eu vou precisar de um tálio e eu vou precisar de 3 cloros para estabilizar isso aqui. Ou seja, eu vou ter o cloreto de tálio. É isso mesmo? Não, tálio é TI. Ai, ficou muito junto. E esse 3 depois do talho ali? O que faz com ele mesmo? Ah, multiplica cruzado. Lembra? Uhum. Então vai ficar cloreto de... Esse guiazinho aqui é maiúsculo, tá? Então, cloreto de tálio. Cadê? Ah, esse 3 aqui que você está falando romano, era isso que eu ia falar agora. Esse 3 romano significa que o talho está com carga 3. Por que está com carga 3? Ele poderia ter outro tipo de carga, professor? Sim, ele poderia ter carga mais 1. Tá? E é isso que eu ia falar agora para vocês. Os íons podem ter cargas iguais ao que a gente vê na tabela periódica ou diferente. Se ele tem carga diferente, nós vamos colocar a carga entre colchetes assim, quando está escrito, ou acima, quando é bonitinho assim na forma molecular. Então, quando a gente chegar aqui embaixo, eu vou explicar para vocês por que tem, por exemplo, o ICl2- ou o FCO2-. Tá? Então, essa carga negativa aqui é quando eu não tenho a carga do elemento na tabela, normal da tabela periódica. Sulfeto de alumínio. Então, como que é o sulfeto? O enxofre ele é do grupo 6. Se ele é do grupo 6, significa que em volta dele tem 6 elétrons. Se ele tem 6 elétrons, para ele atingir aquela estabilidade com 8, ele só precisa de mais 2 elétrons ou 2 ligações. O alumínio ele é do grupo 3. Se ele é do grupo 3, então em volta dele tem 3 elétrons. Se tem 3 elétrons, pode formar 3 ligações. Multiplicando cruzado, eu tenho o quê? O Al2 S3. Ou seja, para estabilizar o alumínio, eu preciso de 3 enxofres. Né? Então, para estabilizar 2 alumínios, eu preciso de 3 enxofres. Vamos agora um pouquinho mais rápido. Óxido de cálcio. Oxigênio está no grupo 6 também. Se ele está no grupo 6, 2 elétrons para atingir estabilidade. O cálcio, ele é do grupo
2. Se ele é do grupo 2, para ele atingir a estabilidade, ele precisa de formar, ele vai formar, né, duas ligações. Multiplicando o cruzado, eu vou ter que o óxido de cálcio, a fórmula molecular dele, né, a fórmula química dele, não é nem molecular, a fórmula química, vai ser o O2 Ca 2. E por último, o nitreto de lítio. Nitreto, então eu tenho nitrogênio. Nitrogênio ele é do grupo 5, 15, né? Se ele é do grupo 15, ele tem 5 elétrons em volta dele. Se ele tem 5 elétrons em volta dele, para ele atingir aquela estabilidade com 8, ele só precisa de 3 ligações em forma de elétrons. O lítio, ele é do grupo 1. Se ele é do grupo 1, significa que ele pode formar uma ligação. Multiplicando o cruzado, eu tenho então que o nitreto de lítio ficaria sendo nitrogênio, Li3. Pronto. Gabarito feito, da número 1. Então a primeira parte foi essa. Anotem aí os gabaritos, por favor. Às 9h50 a gente retorna para a gente fazer mais um pouco. E é o seguinte, eu vou postar agora esse exercício para vocês. Posteriormente, depois das lives, vocês vão continuar fazendo os exercícios. Para número 1, a primeira parte está feita, né? Que é só montar a fórmula química. Porém, eu quero agora as ligações, tá? Como é que seriam as ligações desses compostos aí que a gente acabou de ver. Todo mundo anotou? Sim. Sim? Posso fechar então aqui? Sim. Fechar aqui. Pessoal, então eu aguardo vocês às 9h50 para a gente continuar, tá bom? Até daqui a pouquinho. Tchau!